Pessoal, antes da gente começar o nosso estudo, eu queria ler a página de hoje, 8 de junho de 2021, do nosso livro Sabedoria Todo Dia, do Lorival Lopes, onde ele vai fazer uma análise bem legal. Olha só o que ele vai dizer para nós. Acerte na vida. Assim como numa ligação telefônica, é preciso discar os números certos. É preciso, na vida, discar corretamente os números do bem-estar material e espiritual. Assim, para discar o número do progresso, use a esperança. Para o da saúde, veja-se são da cabeça aos pés. Para o do bem-estar interior, ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Se discar os números errados, ou seja, usar de pessimismo e maldades, a sua ligação cai na central das infelicidades e tudo fica ruim. Acertando-se nos pensamentos, acerta-se na vida por inteiro. Então olha só, pessoal, olha a comparação que ele faz aqui, né? Acertando-se nos pensamentos, acerta-se na vida por inteiro. Então olha a importância do nosso pensamento, né? A doutrina espírita nos ajuda a entender muito isso. Tudo nasce do pensamento, tudo parte do pensamento. O pensamento é a semente que a gente lança aí em todos os momentos, seja na nossa vida material, na nossa vida espiritual, os nossos sentimentos, eles serão equilibrados ou não de acordo com esses sentimentos. E como ele bem coloca aqui, né? Se discar os números errados, o que é esse discar aqui? Vamos pensar como outro verbo, né? Sintonizar. Então, se a gente sintonizar esses números errados, ou seja, né, esse usar o pessimismo e a maldade, a ligação vai cair numa central de infelicidades e tudo vai ficar mais difícil. Então, não é uma alegria vazia, uma felicidade falsa, né? Mas é a gente nutrir em nós uma esperança, a fé de que dias melhores virão, de que nós vamos alcançar esses dias melhores. Eles não virão de graça para nós vamos ter que lutar muito. Então, vamos tentar discar os números certos, como ele coloca aqui, né? O número do progresso, usando a esperança. O da saúde, visualizando a saúde em nós. Do bem-estar, amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos. É um grande desafio. Nós sabemos que não é fácil. Nós temos as nossas dificuldades, as nossas falhas, todos nós temos. Não adianta a gente falar, eu amo todo mundo, eu amo a Deus, não é assim não. A gente sabe que a gente tem as nossas fragilidades, as nossas vacilações. Mas o importante é a gente reconhecer e procurar melhorar e avançar. E não ficar estacionado, né? Então fica aí a mensagem de hoje para a gente poder acertar na vida. E sintonizar com os pensamentos bons, positivos, de luta, de trabalho, de suor. Nós sabemos que não é fácil, mas nós vamos alcançar, nós vamos conseguir, com fé em Deus. Pessoal, vamos lá então, dar início ao nosso estudo. Átila, bom dia, seja bem-vinda, minha querida, saudades. Vamos dar início então ao nosso estudo. Quem tiver com o livro dos Espíritos aí, vamos abrir lá na questão 173. Nós estamos no capítulo 3. Desculpe, nós estamos no capítulo 4 já, né? Lá no capítulo 4, que se chama Pluralidade de Existências, nós estamos lá no subtítulo Encarnação nos diferentes mundos. Então, para quem ainda não sabe, né, não localizou no Livro dos Espíritos, vai direto lá na questão 173. Que já é a segunda aí desse subtítulo. Na live da semana passada nós conversamos até a questão 172, que é o comecinho desse tópico aí. E hoje nós vamos dar sequência da 173 até a 176. Então, são perguntas curtas, mas elas têm alguns letra A, letra B, então elas têm umas continuidades aí que Kardec foi aprofundando nos questionamentos. Então vamos lá? E quem tiver a filosofia espírita, vamos abrir lá também, lá na página
157 para quem tiver o livro, e quem não tiver o livro pode acessar pelo site o livro dos espíritos comentado.com. E aí vocês acessem questão por questão o texto de Miramês. Combinado? Então vamos lá. Questão 173. Kardec então pergunta aos espíritos: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo a outro ou pode cumprir diversas experiências no mesmo globo? Então, a dúvida aqui, né, que Kardec formula essa questão é se a cada nova existência a gente pode então reencarnar em variados mundos, ou a gente cumpre diversas existências no mesmo mundo, no mesmo globo. E aí a resposta diz o seguinte: ela pode viver várias vezes no mesmo globo, se não tiver suficientemente adiantada para passar a um mundo superior. E aí tem a letra A e a letra B. Então eu vou ler aqui para a gente poder então complementar todo o conhecimento dessa questão 173. 173, letra A. Kardec então continua: assim podemos reaparecer várias vezes na Terra? E a resposta: certamente. Então quer dizer, pessoal, nós passamos aí por várias encarnações, né? Pelas vidas sucessivas. E aí Kardec, nós podemos reaparecer várias vezes no nosso planeta aqui, dando exemplo do nosso planeta? A resposta é certamente sim. E aí, na letra B, ele vai dizer o seguinte. Na letra B, ele vai dizer o seguinte: podemos retornar a ela após termos vivido em outros mundos? Então, quer dizer, a gente pode sair. Vamos dar um exemplo aqui do nosso planeta. A gente está aqui passando várias encarnações no mesmo planeta. A gente pode, então, reencarnar em outro planeta e depois retornar ao planeta Terra? É essa a dúvida dele aqui. E aí a resposta diz o seguinte: seguramente. Podeis já ter vivido em outros lugares e na Terra. Então, olha que interessante a gente saber disso também, né? Então, nós passando então de um estágio superior, avançando, nós vamos para outros mundos. E aí, pessoal, pode também acontecer desses espíritos que já se encontram em mundos mais elevados, né, superiores, possam retornar à Terra. E aí isso nós vamos entender ao longo da live de hoje, ao longo dessas questões e também ao longo do comentário de Miramês sobre essas questões. Então isso pode acontecer, e que bom que acontece. A gente sabe aí, nós temos muitos exemplos e que nos deixam muito felizes, cheios de esperança e confiantes sempre na bondade de Deus, que permite a esses espíritos que já estão em um patamar mais elevado moralmente, né? E permite que eles nos ajudem, que eles nos auxiliem. Então, talvez a nossa situação poderia até ser pior do que já está, ou já é, né? Então, nós temos esse amparo e nós temos essa supervisão dos espíritos superiores que estão acompanhando também, claro, e nos ajudando de alguma forma. Vamos olhar, então, o que Miramês vai dizer sobre a questão 173? Quem tiver o livro aí, lá na página 157, capítulo 20, Reencarnação em Mundos Diferentes, que se chama o capítulo. Olha o que Miramês vai dizer, então, sobre isso. É certo que podes viver em mundos diferentes do que estás vivendo, quando Deus achar conveniente. No entanto, o mais certo é que terás muitas reencarnações no mundo em que estás. Um exemplo nosso aqui a gente consegue entender, né? A Terra, nós passamos aí por várias experiências, várias reencarnações, até que a gente possa, então, reunir o que a gente precisa para a gente poder avançar. Então é isso que ele está reafirmando aqui. O mais certo é que terás muitas reencarnações no mundo em que estás, até que as experiências acumuladas sejam o suficiente para te ascender a outro mundo. Então nós vamos aí passando pela roda das reencarnações, ou pelas vidas sucessivas, como a gente queira chamar, né? Até que a gente acumule, então, necessária experiência, condições para a gente poder avançar e ascender a um mundo mais elevado. Então, isso aí ele está reafirmando aqui como essa verdade. Mesmo assim, e aí ele vai fazer a ponderação aqui, podes voltar ao mundo que deixaste como missão
para ajudar os que ficaram. Essa é a lei de fraternidade, onde a luz clareará as trevas. Então nós podemos retornar, pessoal, e nós sabemos aí de tantos espíritos avançados, espíritos de muita luz, que retornaram, aceitaram retornar ao planeta para nos ajudar. Eles poderiam estar em um mundo muito mais avançado, mais feliz, mais harmônico, sem nenhum problema, né? Porque já passaram aí por todas as etapas evolutivas, mas eles aceitam retornar aqui em um mundo inferior, no caso nosso aqui, para nos ajudar, para nos auxiliar. E eu achei muito bonito quando ele fala sobre lei da fraternidade. Então olha só, né? Os seres dos outros mundos, dos mundos habitados, das outras casas do Pai, auxiliando também os mundos inferiores, os mundos que estão em condições mais difíceis. Então, lei de fraternidade, para a gente poder pensar que essa fraternidade ela abarca aí toda a criação, todas as casas do Pai, todos os mundos. Não é só aqui a gente com a gente, mas isso transcende de uma forma muito maior. Então, é uma lei também divina, lei da fraternidade. Com certeza é uma lei que acende luz onde há trevas, como ele bem coloca aqui. E aí, continuando, ele vai dizer o seguinte: a lei das vidas sucessivas nos dá muita esperança. Ela é capaz de nos levar à crença mais forte na justiça de Deus, mostrando aos espíritos que somente recebemos o que merecemos, para o despertamento espiritual. Então ele está falando da lei das vidas sucessivas, né? É realmente, pessoal, nos dá a base para que a gente acredite na justiça de Deus. Por que que uns passam por tais experiências? Por que que outros não? Por que que uns estão em alguma condição e outros não? Então a gente vai entendendo isso a partir desse ponto de vista, né? Da lei das vidas sucessivas. Mostra que nós recebemos o que nós merecemos, o que nós precisamos. Né? Então Deus não nos desampara, Deus não privilegia um em relação ao outro. Ah, esse filho aqui vai ter tudo, não é assim. Então se a gente ainda enxergar dessa forma, pessoal, vamos refletir mais a fundo, vamos entrar um pouquinho mais dentro dessa reflexão, porque não é isso, né? A gente aprende aí todos os dias que Deus realmente nos dá as oportunidades em igualdade e principalmente o que nós precisamos e merecemos. Ah, Edu, mas aconteceu uma coisa muito ruim comigo. Tá, aonde nós estamos, pessoal? Nós já habitamos os mundos felizes? Não, né? Ainda falta uma boa caminhada para a gente chegar nos mundos felizes, não falta? Então nós estamos num mundo de provas e expiações ainda. Então nós estamos sujeitos a provas e expiações. Nós aqui estamos para vivenciar essas provas, essas expiações, esses resgates que nós precisamos para depois a gente avançar. Então, um ponto que vai assegurar o nosso progresso, a nossa vitória perante nós mesmos é essa crença na justiça de Deus. Então Deus nos dá a oportunidade. Nós aqui agora estamos vivendo essa oportunidade da reencarnação, essa oportunidade de receber, nós estamos recebendo de Deus o que nós merecemos, o que nós precisamos. Então será que nós estamos aqui reencarnados à toa? Não, nós merecemos e nós precisamos e Deus nos permite aqui estar para que a gente possa então avançar constantemente. É uma oportunidade de progresso que Deus nos dá, né? E aí ele continua aqui a reflexão. Se tivéssemos uma só existência na Terra, como muitos afirmam, dada a falta de estudos, de meditações e de uma razão apurada sobre a vida, onde estaria a justiça da divindade ante a nossa posição como filhos de Deus? Então ele questiona aqui, né? Então, se fosse realmente só uma existência, onde estaria a justiça de Deus? Onde estaria, pessoal? Nós somos filhos. E qual é o pai, qual é a mãe que fecha a porta aos filhos? Qual é o pai e a mãe que não dá uma nova oportunidade para os filhos?
Então vamos lembrar dessa imagem, Deus como nosso Pai, nosso Criador, Pai de todo o universo, Criador de todas as coisas. Ele nos dá a oportunidade, Ele não nos fecha a oportunidade. Se nós tivéssemos apenas uma encarnação sobre a Terra, onde estaria a justiça? Como é que nós iríamos resgatar os nossos débitos? Como é que nós iríamos despertar em nós as virtudes que nós precisamos despertar, que estão adormecidas no nosso ser, porque nós somos filhos de Deus, nós trazemos em nós essas virtudes. Ah, Edu, mas eu sou assim, fulano é assim. Ainda não houve esse despertar, nós estamos aqui para despertar então. Então vamos pensar sobre isso, vamos meditar sobre isso, porque é importante a gente ter essa consciência de que a justiça da divindade se apresenta a nós através dessa oportunidade, dessas experiências que nós viemos viver na matéria, né? E aí ele segue aqui. As mudanças de corpos em posições variadas no mundo é que podem trazer a alegria de viver e nos mostrar um Deus todo amor e todo justiça. Então Deus que é amor e é justiça. Por isso nós precisamos sempre, constantemente, passar por essas experiências, né? Modificando, mudança de corpos, posições variadas no mundo. Uma hora em uma encarnação a gente está em uma posição, na outra a gente está em outra posição social. O que nós precisamos aprender? Edu, mas eu queria sempre nascer na riqueza. Tá, mas a gente sabe o que é a experiência da riqueza na sua profundidade? Será que a gente sabe? Será que nós já não erramos lá atrás em outra oportunidade? Então, para a gente pensar, né? A imensidão dos mundos que circulam nos espaços nos dá uma ideia de que o Todo-Poderoso não iria fazer tudo isso somente como demonstração de poder, sem outra utilidade. Os mundos são casas de Deus e muitos deles carregam a tarefa de serem escolas para outras humanidades, educando e instruindo as criaturas, rebanhos variáveis que podem buscar em outros mundos desde quando as necessidades os obriguem a tais ou a quais experiências. Então, olha só, a imensidão dos mundos que ele está falando aqui, né? Nos dá uma ideia do poder de Deus. E Deus criou tudo isso apenas para brincar, pessoal, para mostrar que ele pode, que ele tem poder? Não. Há uma utilidade. Todos os mundos aí que já existem, que estão sendo criados nesse momento, há uma utilidade. Deus dará uma utilidade a essa criação, né? E aí ele vai avançando aqui na reflexão. Lá no antepenúltimo parágrafo, ele vai fazer também uma outra abordagem aqui, bem interessante. Olha o que ele vai dizer. Se ainda não acreditas na reencarnação, não combatas tal ideia. Então tem pessoas, né, que além de não acreditar, combate essa ideia. Então, meio que tenta cercear a liberdade do outro em acreditar na reencarnação, por mesmo que a pessoa não saiba falar, não saiba explicar, mas ela sinta que faça sentido. Então, algumas doutrinas, algumas religiões aí tentam de alguma forma suprimir isso, abafar isso, né? Tentam que isso não avance dentro dos seus seguidores, né? Se não acreditas na reencarnação, não combatas tal ideia. Deixa que o tempo se encarregue de demonstrar-te a verdade através da sua própria força. Somente a verdade fica de pé em todos os caminhos do progresso espiritual. A crença na reencarnação é tão velha quanto a humanidade. Todos os grandes escritores espiritualistas sempre falaram nela, mesmo veladamente. A própria criatura já traz lembranças dessa lei, porque já reencarnou muitas vezes, e passando por esse processo, gravou em seu íntimo a verdade que não desaparece com as noites dos tempos, nem mesmo com os dias dos milênios. Então, olha só, pessoal, essa realidade, né, que é a lei de reencarnação, ela já está, de alguma forma, como nós já passamos por elas várias vezes, isso já está no nosso íntimo. É isso que ele está dizendo aqui, né?
Às vezes a gente tem alguma lembrança, às vezes a gente tem alguma sensação, alguma coisa, né, que nos remete a um outro lugar, a uma outra oportunidade que nós não vivenciamos nessa encarnação. Uns mais, outros menos, mas nós carregamos em nós resquícios. Então, às vezes um gosto musical, às vezes um gosto culinário, alguma coisa, né, nos remete a outras experiências que nós já vivemos, né? E aí, no final aqui, pessoal, ele vai dizer o seguinte, para encerrar o capítulo, ele vai dizer o seguinte: em noite estrelada, olha para o céu que brilha, visual que encanta a todos, e pergunta a ti mesmo: o que estão fazendo esses mundos no infinito, se Deus é a maior inteligência? Se o homem tudo faz com um objetivo, uma finalidade, o Senhor Todo-Poderoso iria fazer mundos e sóis para brincar sem maior importância? A razão nos diz o contrário. Os mundos são casas de Deus e têm muitas finalidades, inclusive a do processamento evolutivo da humanidade. Então, uma das utilidades que existem nesses mundos que Deus criou e cria a todo instante é realmente propiciar aos seus filhos a oportunidade da evolução. Então, olha que bom a gente saber isso, né? Nós temos o universo, toda a criação de Deus tem casas, mundos que Ele cria para nos auxiliar, para auxiliar os seus filhos a caminharem rumo a Ele mesmo. O que é isso, né? Caminhar rumo à perfeição, ao aperfeiçoamento, à evolução. Então, essa imagem que ele coloca aqui, eu achei muito bonita. Imagina nós uma noite mesmo estrelada, olhar para o céu. Eu desde criança tenho essa mania de olhar para o céu e ficar observando, né? Às vezes vejo alguma estrela cadente, vejo alguma luz, alguma coisa, eu acho muito bonito. E aí nos dá a dimensão da criação, né, pessoal? Às vezes alguma coisa que a gente vê, que a gente não sabe explicar, o que seria, né? Então faz parte da criação de Deus, faz parte de todo esse movimento que Ele mesmo faz e que tem essa utilidade maior, que é a nossa evolução. Muito legal essa questão, né? A 173 ela nos ajuda a realmente entender esse trânsito entre os mundos, né? De espíritos que passam pelas experiências, evoluem, aproximam-se da perfeição, mas que ajudam aqueles irmãos, aqueles espíritos que estão na retaguarda. Nós estamos nesse momento na retaguarda ainda, nós estamos ainda atrasados, entre aspas, né? Nós ainda estamos caminhando, ainda falta um bom tempo ainda, um bom caminho pela frente. Mas como é bom a gente saber que espíritos que já passaram por esse caminho, que já estão lá na frente, voltam para nos ajudar, nos dão essa força. Quantos e quantos exemplos nós temos? Vou citar só um aqui. Um que é um exemplo muito forte para mim e para muita gente, que é o nosso querido Bezerra de Menezes. Então, um espírito que poderia já estar nos mundos felizes, por merecimento, por mérito, e está nos ajudando, né? Está atuando incansavelmente, juntamente a outros espíritos da mesma envergadura, nesse momento que nós estamos passando de transição. Então, como é bom a gente saber que isso é possível, né? E que a distância, entre aspas, dos mundos não interfere nesse intercâmbio e nessa ajuda que nós recebemos, né? Muito bom. Vocês querem comentar alguma coisa? Vamos avançar já para 173. Deixa eu ver, tem algum comentário aqui. Vou voltar rapidinho. Tinha visto algum comentário aqui. A nossa amiga Fátima comentou: bom dia, que Deus nos abençoe, com muita saúde, né? Que assim seja. A Ivanete colocou para nós que cada um tem a prova e a explicação necessária para a evolução, né? Com certeza. Todos nós estamos aqui por um motivo, né? Um motivo maior, eu digo, né? Que no final das contas se encontra todos, que é vivenciar a lei de amor e evoluir, crescer, progredir, né? Pessoal, vamos avançar então, para não ficar muito apertado o horário.
Vamos lá então, questão 174. Kardec então pergunta aos espíritos: é uma necessidade reviver na Terra? Olha só, é uma necessidade a gente estar aqui e reviver na Terra? A resposta diz o seguinte: não. Mas se não avançais, podereis ir para um outro mundo que não é melhor e que pode ser pior. Pessoal, então, o que está querendo dizer esse significado aqui, né? Não, mas se não avançais, podereis ir para outro mundo que não é melhor e que pode ser pior. Neste momento que nós estamos passando aí de transição planetária, a Terra está passando por intensas transformações, não só a Terra, né, mas as casas aí, os planetas, os mundos, todos estão constantemente em progressão, em evolução. O que acontece? Essa resposta aqui deixa claro para nós. Se nós não avançarmos, poderemos ir ao outro mundo que não é melhor e que pode ser pior. Qual que é o sentido disso? O planeta está evoluindo, ascendendo, né? Melhor dizendo, ele está ascendendo aí na escala dos mundos habitados. A Terra está passando por intensas transformações. E se nós não acompanharmos essa transformação, o que nós estamos vendo atualmente? O que está acontecendo? As coisas não estão mais escondidas, né? As coisas estão escancaradas aí para todos nós. Então, vamos pensar o seguinte: a Terra está avançando. Se nós não acompanharmos, nós vamos ter sintonia para continuar reencarnando aqui? Se a Terra avança, o mundo de regeneração está vindo aí. E nós ainda continuamos com os mesmos erros, nós não queremos aprender, nós negamos o Cristo, nós não queremos aprender com os valores e os ensinamentos de Jesus, nós nos recusamos, a gente continua fazendo mal para os outros, a gente continua plantando coisas ruins. E aí? Como é que vai ficar essa conta? Ela não vai fechar. O mundo, o planeta, está passando por esse processo. Ele continua, ele não para. E se nós não acompanharmos, pessoal, nós vamos nos ligar a outro planeta onde a nossa sintonia realmente é possível. Vai chegar um momento que nós não vamos conseguir mais sintonizar com a psicosfera daqui. Por quê? Porque nós não avançamos também, porque nós não progredimos. Nós nos recusamos à melhoria. E aí é isso que ele está dizendo aqui, essa resposta. Se não avançais, podereis ir para outro mundo que não é melhor, que pode ser pior. E se a gente se ligar, a Terra avança, né? Avançou aqui. E se a gente se liga, a gente continua com essa sintonia aqui. Nós vamos nos ligar a outro planeta que esteja na mesma sintonia nossa. E qual será esse planeta? Será que vai ser outro igualzinho à Terra? Ou vai ser um que está em uma situação pior, mais difícil, mais primitiva? E aí? A gente vai pagar para ver? Ah, eu não acredito. Então, será que a gente vai pagar para ver mesmo? Nós vamos desperdiçar essa oportunidade de estar aqui, de crescer, de evoluir, de progredir junto com o planeta, de ajudar o planeta a melhorar, o planeta a respirar? Então, é uma coisa para a gente pensar, para a gente analisar. Essa transição planetária, pessoal, está acontecendo aí, está acelerando cada vez mais para a gente poder se situar onde a gente quer estar, onde a gente quer se ligar. Nós queremos continuar aqui e seguir, ou a gente quer ficar para trás e se ligar a outros mundos mais difíceis, inferiores até que a Terra? Então, isso tudo parte da nossa escolha, né? Do nosso livre-arbítrio. O que nós queremos? Nós vamos entender a reencarnação como algo realmente colocado para nós, para a gente poder viver intensos prazeres, intensas delícias o tempo todo, ou a gente vai se colocar a serviço, a gente vai se colocar ao trabalho, ou a gente vai tentar melhorar, vai tentar progredir aqui agora, ou a gente vai deixar para depois? Então, são coisas para a gente pensar, para a gente escolher. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, vamos pensar, vamos analisar que mundo que eu quero. Eu quero continuar aqui na Terra, a Terra está avançando. Por mais que a gente olhe assim e pense, nossa, mas está piorando. Não está piorando não, pessoal. A nossa visão, a gente não consegue ver muito lá na frente, né?
Então a gente pode achar, tá acabando, tá ruim, tá difícil, tá ruim, tá difícil, mas vai melhorar. E aí, qual é o planeta que nós queremos? Qual é o planeta que nós queremos? Qual é o mundo que a gente quer? Porque a gente não vai conseguir saltar da Terra para um mundo superior de uma única vez. A gente vai progressivamente, é pouco a pouco, pouco a pouco. Então, vamos pensar sobre essas coisas, vamos que isso nos ajude a tomar as melhores decisões, as melhores escolhas, para que a gente possa avançar passo a passo juntamente com o planeta, para que a gente possa aprender e para que a gente possa avançar, crescer, progredir e não ficar para trás e não desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá, né? Que é reencarnar para aprender, para despertar, para avançar. Então, esse estudo de hoje, pessoal, ele é muito rico nesse ponto, para a gente analisar justamente isso, encarnação nos diferentes mundos, que é o tema, né? Dessa parte do capítulo 4. Ah, Edu, mas eu não quero voltar aqui mais, né? Eu escuto muito isso. As pessoas brincam muito comigo. Ah, eu não quero reencarnar aqui mais não. Às vezes até eu brinco também. Eu falo brincando, mas é um assunto sério, né? Ah, Edu, não quero reencarnar aqui mais. Aqui tá muito ruim, tá muito difícil. E aí, se a gente pensa assim e não melhora, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A Terra tá avançando. E aí, para onde nós vamos? Se a gente se recusar a crescer, a melhorar e avançar, para onde nós vamos? Talvez um planeta inferior, mais difícil, mais primitivo, com seres ainda mais problemáticos do que nós já convivemos. Enfim, a gente pensar aí, né? Vamos entrar no que Miramês fala sobre a questão 174. Capítulo 21, página 159, para quem tiver o livro. Troca de ambiente. Então, essa troca de moradas, né? Miramês, lá no segundo parágrafo, vai dizer o seguinte: herdam a Terra somente algumas almas compatíveis com o progresso da Terra. É isso que nós estamos falando aqui, né? Herdam a Terra somente algumas almas compatíveis com o progresso da Terra. Então, no futuro, quem que vai estar aqui, pessoal? Quem que vai estar reencarnado aqui? Lá em 2100, 2200, 2300, sei lá, né? Vamos jogar bem mais à frente. Quem que vai estar aqui? Quem que vai herdar a Terra? Herdam a Terra somente almas compatíveis com o progresso que já estará estabelecido aqui. E aí, será que nós vamos estar aqui ou não, hein? Será que nós vamos estar em compatibilidade com esse progresso ou não? Os mais atrasados e os mais evoluídos deverão procurar mundos de sua afinidade. Os últimos, os evoluídos, né, poderão voltar aqui em missão, em altos trabalhos, onde a educação é a finalidade e o amor o anseio de vida. Então, olha só, os mais atrasados e os mais evoluídos deverão procurar mundos da sua afinidade. Então, se a gente não tiver condição de aqui estar, nós vamos então, ou a gente vai para os mundos mais atrasados, ou se a gente conseguir então esse salto, né, esse salto entre aspas, né, esse avanço, esse progresso, essa evolução, a gente vai então para mundos mais avançados. E lembrando que os seres evoluídos, os espíritos evoluídos, os espíritos de luz, esses espíritos que já têm condições de realmente trabalhar em benefício daqueles que estão na retaguarda, poderão então retornar, como ele fala aqui, em missão em altos trabalhos, onde a educação é a finalidade e o amor o anseio de vida. Então olha só, educação e amor. Será que neste momento não está entre nós encarnados seres com essas características, seres evoluídos, seres de maior envergadura espiritual, com esse anseio, com essa missão, com esse propósito na educação e no amor, para nos ajudar, para nos dar esse suporte? O globo terrestre está próximo de passar por certas transformações e deverão
ficar ocupando a terra somente espíritos desejosos de melhorar. Os outros passarão para mundos compatíveis com suas necessidades, com o grau de conduta moral em que se encontram. Essa é a justiça, é o próprio amor que dá a cada um o que realmente merece. Então, pessoal, passaremos então para mundos compatíveis com as nossas necessidades. Então, conforme for, cada um de nós tem a sua maior necessidade, né? Tem a sua maior... E aí ele fala, né? Grau de conduta moral em que se encontra, né? Então vai estar em consonância com o grau de conduta moral que a gente se encontra no momento. E aí nós vamos nos ligar, então. A doutrina dos espíritos vem alertando a todo o rebanho sobre a necessidade de mudanças morais, de estudos espirituais, e vem afirmando e vivendo através de muitos missionários que fora da caridade não há salvação. Devemos trocar de ambiente, trocar de posição, trocar de ideias, porque quem acompanha nosso Senhor Jesus Cristo não perde o comboio do progresso. Como não se esquece das mudanças espirituais, dignificando a fé pelas obras e crescendo no amor, por necessidade de amar do modo que ensinou o Mestre. Então, olha só, ele alerta aqui, né, sobre a doutrina espírita, a importância que ela tem para nos alertar sobre a necessidade que nós temos de vivenciar as mudanças morais. E aí, pessoal, esse termo aqui, mudanças morais, né? Eu acho ele muito mal incompreendido, ou então compreendido com certo equívoco. Por quê? Fica parecendo, né, que a doutrina nos cobra uma santidade, nos cobra algo que nós não somos, nós não temos, como a maioria das religiões o fazem, né? Cobram algo do ser, dos seus adeptos, que eles não são e que eles não têm condições de oferecer. Mas não é isso. É bem como ele fala aqui. A doutrina nos alerta sobre essa necessidade. Né? Então, nós sabemos da nossa dificuldade, das nossas necessidades, das nossas inferioridades. Nós sabemos de tudo isso. Agora, a doutrina, como ela contribui? Nos alertando, nos mostrando que é necessária essa mudança moral, essa renovação moral, ou reforma íntima, como a gente queira chamar, né? Vários nomes aí para dizer a mesma coisa, a mudança. Nós viemos aqui, nós estamos aqui reencarnados para mudar, para melhorar. Ninguém reencarna para fazer o mal, ninguém reencarna para atrasar a vida dos outros, pelo menos em teoria, né? Quando a gente vem, quando a gente faz o nosso planejamento, quando a gente é amparado pelos instrutores, quando Deus nos dá a oportunidade, nos dá o sim para que a gente possa viver uma nova experiência, nós viemos cheios de esperança, né? Queremos mudança, queremos mudar, queremos aprender, queremos avançar. E aí, quando a gente mergulha na matéria, e aí fatos e fatos, né, acontecem e a gente se perde muitas vezes. Por quê, pessoal? Porque nós nos desligamos dessa necessidade de mudanças morais que nós já viemos com ela já pré-estabelecida no nosso espírito antes da gente reencarnar. Então, quando a gente se desliga disso, quando a gente acha que não precisa, que a gente é melhor que o outro, né? Que a gente, né, só a mim e os meus que importam, o resto da humanidade não importa, aqueles que estão passando por dificuldades, por fome, por miséria, por guerra não importa. Então, quando a gente tem esse tipo de pensamento, a gente está se desligando dessa necessidade de mudança moral. Então, vamos ter muito cuidado. Quando a gente acha que o outro não importa, que a vida do outro não importa, né? Quando a gente não está nem aí, vamos ter muito cuidado, porque isso está diretamente ligado a essa mudança moral. Nós viemos aqui para progredir também no coletivo, não só no individual. E se fosse no individual, a gente estaria sozinho aí, cada um no seu mundo. E não, mas nós estamos num mundo com 7 bilhões de pessoas encarnadas nesse momento. Todas elas vieram vivenciar essas mudanças morais. Vieram resgatar erros, vieram resgatar
equívocos do passado e vieram principalmente avançar, crescer, mudar, despertar valores que nós trazemos no nosso íntimo e que vem diretamente de Deus. Então olha o quanto só essa parte aqui ela já nos faz refletir, né? Esse comecinho aqui desse parágrafo. Então a doutrina dos Espíritos vem alertando a todo o rebanho sobre a necessidade de mudanças morais, de estudos espirituais, né? O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos estudando a doutrina espírita. Nós precisamos, pessoal, não é enfeite, né? O livro dos Espíritos na casa da gente não é um livro para ficar na estante guardado e empoeirado. O Evangelho também não. Então, a importância do estudo, a importância da gente dedicar 1 hora da semana que seja, como a gente faz aqui, com a live, 1h30 por semana, já é um compromisso, já é um tempo que a gente está ganhando. A gente não está perdendo, a gente está ganhando. A gente está ganhando em novas luzes, em novas reflexões, em novos posicionamentos, em novas mudanças morais que a gente quer, que ele está dizendo aqui, né? E aí, seguindo aqui, então, lá no 5º parágrafo, ele vai dizer o seguinte: grande parte da humanidade passará para mundos inferiores, por dormirem diante da voz do Evangelho. Eu achei essa frase aqui fantástica. Fantástica, porque ela é muito concreta. Ela faz a gente pensar não só, pessoal, no outro, né, mas pensar em nós mesmos, quanto nós ainda dormimos diante da voz do Evangelho. O que é o Evangelho, né? O Evangelho é um livro? É um livro só que a gente tem, que a gente lê, que a gente acha bonito? Qual que é a verdadeira importância do Evangelho? Qual é a voz do Evangelho, pessoal? Quem é a voz do Evangelho? O Evangelho não é o próprio Cristo? Então nós ainda dormimos a voz do próprio Cristo. Ah, Edu, mas eu faço o Evangelho no lar, eu estudo, eu ajudo as pessoas, tudo bem, mas tem ainda pontos ali que nós devemos investigar, nós devemos ser sinceros com a gente mesmo e entender que nós ainda dormimos em certos pontos. É igual um filme. A gente começa a assistir e às vezes a gente às vezes a gente começa a assistir todo animado, todo assim, aí de repente a gente cochila um pouquinho, dorme um pouquinho, acorda, né? A imagem de um filme. E aquele filme ali, pessoal, é uma voz que realmente nos ajuda, nos orienta a seguir a nossa caminhada terrena, nos dá a base. Qual é a base? Os valores e os ensinamentos de Jesus. Então, quando ele fala que grande parte da humanidade passará para mundos inferiores, será que esses espíritos hoje estão reencarnados no planeta Terra, que fazem tanto mal, né? Que matam, que fazem coisas absurdas? Será que eles estarão ligados à Terra no futuro, pessoal? O que vocês acham? Eu estou falando pela lei da afinidade, tá? Vamos pensar, não é julgamento, é lei da afinidade. Eles terão condições de estar aqui? Grande parte da humanidade passará para mundos inferiores, por dormirem diante da voz do Evangelho. São mortos que viverão juntamente com os mortos. Que Deus alivie um pouco os seus fardos e os abençoe nas suas novas casas de progresso, onde o choro e o ranger de dentes são ainda a música de fundo. Então eu achei bonito também ele pedir aqui, né, que Deus alivie um pouco os seus fardos e os abençoe nas suas novas casas de progresso. Então eles terão sim oportunidade, mas nos planetas onde eles se afinizam, onde eles têm essa necessidade ainda de aprender, de despertar e de buscar o seu próprio progresso, a sua própria evolução. Interessante a gente pensar, né? A gente saber que realmente a justiça de Deus, a justiça divina, ela age nesse ponto, né? Então, de acordo com o que nós queremos, com o que nós escolhemos, nós vamos então sendo direcionados também.
E um pouquinho mais à frente ele vai dizer o seguinte: Deus, a segurança de tudo, está no leme de todos os destinos dos povos, e Jesus, uma realidade que comanda todos os corações sobre a sua égide. O nosso grito do mundo dos espíritos é para que já se encontrem acordados para a verdade, trabalharem conosco, criando meios e desenvolvendo métodos de educação dos homens e dos espíritos a eles ligados, para que a paz se estabeleça na Terra, mesmo no seio de grandes conflitos. E para fechar, ele vai dizer o seguinte, para concluir aqui, ele vai dizer o seguinte: nos fins destes tempos, por bênção de Deus, se encontram misturados de maneira como nunca estiveram o bem e o mal, a ponto de se confundirem um com o outro. Pessoal, eu achei isso tão atual, lembrando que essa coleção foi psicografada pelo João Nunes Maia nos anos 80, então olha só, quase 40 anos atrás, né? Então é muito atual isso que Miramês diz aqui para nós. Por bênção de Deus, se encontram misturados, né, de maneira como nunca estiveram o bem e o mal, a ponto de se confundirem um com o outro. Foram oportunidades oferecidas a milhares de espíritos altamente poluídos pela incompreensão, diversificados pelos poderes, influenciados por mandos temporais. Mandos temporais. Vamos prestar muita atenção nesse termo. Mandos temporais. Esses espíritos estão disseminados na Terra por todos os lugares, mesmo no comando de certas religiões. Eles não compreendem que estão recebendo as últimas oportunidades de melhorar. No entanto, existem muitos deles que acordaram e irão herdar a Terra pela misericórdia de Jesus. Então, apesar disso tudo, ainda há aqueles que acordam, que despertam, que mudam, que promovem em si essa mudança moral que Miramês falou um pouquinho antes. E aí, pessoal, esses acordaram e irão herdar a Terra por misericórdia de Jesus. Então, quer dizer, ainda há tempo da gente acordar, né? Da gente promover essa mudança moral que nós viemos vivenciar no nosso espírito, estando nós na matéria. Claro, nós vamos herdar a Terra se assim a gente conseguir trabalhar por essas mudanças, buscar essas mudanças com muita verdade, e por misericórdia de Jesus, quem sabe a gente possa então herdar essa nova terra que virá no futuro, esse mundo de regeneração que vem e todos, né? E tudo que ele implica, né? De melhoria, de avanço, de progresso. Tomara que a gente tenha condições de aqui estar, né? De aqui habitar ainda. Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa sobre a questão 174, para a gente poder avançar? Deixa eu voltar um pouquinho aqui rapidinho. A Ivanete colocou para nós aqui: temos que estudar e vivenciar os ensinamentos do Cristo, pois ele nos deixou todos os exemplos possíveis de amor ao próximo. Jesus é o nosso exemplo maior, né, pessoal? É o guia maior que realmente nos exemplificou que é possível. Ele nos mostrou, ele não ensinou, ele não falou. Aliás, ele não falou, ele exemplificou. Porque falar, muitos falam, né? Muitos falam, faça isso, não faça aquilo. Mas Jesus foi o exemplo, é o exemplo vivo para todos nós, né? A Aldenice colocou para nós aqui: nunca é entre eu e o outro, e sim entre eu e eu mesmo e Deus, né? Então, aquele diálogo que a gente precisa ter com Deus, com a espiritualidade, aquele diálogo sincero que vai promover em nós a mudança, né? A mudança moral que nós precisamos. Então é isso, né? Vamos avançar? Vamos para a questão 175. Ela tem uma letra A também, super interessante. Kardec então pergunta aos espíritos: há vantagem em voltar a morar na Terra? Interessante essa pergunta, né? Há uma vantagem se a gente quiser voltar a morar na Terra, quiser habitar a Terra novamente, ou puder, né? A resposta diz o seguinte: nenhuma vantagem em particular.
a menos que se venha em missão. Então, certamente se avança, nela como em outros mundos. Então, olha só, nenhuma vantagem em particular, a menos que se venha em missão. Então, certamente se avança, né? Então, o Espírito vem, cumpre essa missão, isso serve também para o próprio progresso desse Espírito, né? Não só aqui, como também em outros mundos aí, que também necessitam dessa força e dessa ajuda, né? Vamos olhar o que Miramês vai dizer para nós? Antes, 175, letra A. Kardec então continua. Não se seria mais feliz permanecendo o espírito? Olha que pergunta interessante. Eu já ouvi algumas pessoas brincando, né? Eu não quero mais reencarnar, eu quero ficar só como espírito. E aí? Será que pode, pessoal? Será que isso traz algum benefício para nós, ficar só como espírito lá e se recusar a vir para as lutas na Terra, para as experiências que nós precisamos? Kardec pergunta, não se seria mais feliz permanecendo espírito? A resposta é não, não. Ficar-se-ia estacionário, quando o que se quer é avançar para Deus. Então, pessoal, se a gente não reencarnasse, se a gente não enfrentasse uma experiência reencarnatória, nós ficaríamos estacionados. Então a gente não iria avançar, a gente ia ficar ali sabendo que nós temos coisas para resolver, débitos para resolver, expiações para resolver, e a gente estaria lá somente em espírito, né, parado. Então nós planejamos uma reencarnação, quando isso é possível, né, com a ajuda de instrutores mais esclarecidos, e aí nós vamos olhar para o nosso passado, vamos ver o que nós precisamos resolver, quais as situações ali que ainda nós carregamos como mancha no nosso perispírito, e elas são estudadas, elas são planejadas para que nós possamos vir à matéria para cumprir o que foi planejado e, consequentemente, avançar. Então esse é o objetivo, sempre o avanço, o progresso. A gente não vem aqui para sofrer, a gente não vem aqui para ficar, sabe? Alguns se apegam muito a isso, né? Um mundo de provas, expiações, é só sofrimento, é só coisa ruim. Tem um sofrimento, porque ainda faz parte da vida, né? Da nossa dinâmica de vida. Nós ainda aprendemos pelo sofrimento. O dia que nós não aprendermos mais pelo sofrimento, o dia que nós aprendermos pelo amor, pelas virtudes, aí nós não vamos mais precisar do sofrimento. O sofrimento nos desperta. Então nós ainda temos essa característica. E aí, pessoal, nós passamos então pela experiência, e aí sim nós vamos avançando, nós vamos pouco a pouco liberando aquelas manchas lá de trás, resolvendo situações, pendências que ficaram com familiares, com pessoas, né? Às vezes a gente acha que nós em vidas passadas fomos só coisas positivas, coisas boas, e não, a gente não sabe, né? Aqui, neste momento encarnado, a gente não sabe. Então, a gente em espírito, nós temos uma clareza maior, quando também é possível, não são todos que têm, mas quando isso é possível, a gente tem uma clareza melhor do que nós precisamos aprender, do que nós ainda precisamos resolver. E aí nós planejamos e encaramos uma nova encarnação. Justamente para quê? Para que a gente não fique estacionado. Então, o pior para o espírito, pessoal, é ficar estacionado. É a pior condição. Então, quando Deus nos dá a oportunidade de reencarnar, nós ficamos assim, felizes, nossa. Sabe quando a gente... Deixa eu ver um exemplo aqui. Quando a gente passa no vestibular, quando a gente é aprovado, assim, sabe aquela sensação que a gente, nossa, eu vou para um lugar novo, eu vou conhecer novas pessoas, eu vou estudar, eu vou aprender, enfim, aquele entusiasmo que a gente tem quando a gente é aprovado, né? Quer dizer, aquele sim de Deus. E aí quando a gente está lá dentro da universidade, o que acontece? Acontece muitas coisas, né?
mas uma delas, às vezes a gente não quer mais, a gente quer largar, a gente não quer... Né? Acontece várias coisas, várias situações. Mas aqueles que tentam de alguma forma perseverar, superar, conseguem concluir. Outros talvez não tenham tanta essa resignação, ou então uns levam ali do jeito que dá para levar. Eu acho que é um bom comparativo com a nossa encarnação, né? Só pra gente imaginar aqui alguns exemplos. Mas a gente realmente... A gente não quer ficar estacionado. Até nós aqui, enquanto encarnados, a gente não quer ficar no mesmo lugar. A gente quer ficar sempre com a mesma... A gente quer melhorar, avançar. E assim é a oportunidade da gente reencarnar. A gente não ficar estacionado. Porque nós queremos avançar. Nós estamos todos submetidos à lei do progresso. Então imagine isso para o espírito que está no mundo espiritual, querendo reencarnar, querendo avançar, querendo progredir. Então, é um bom termo para a gente pensar. Estacionário. Será que nós estamos estacionários nesse momento da nossa encarnação? A gente pode estacionar enquanto espírito e também pode estacionar enquanto ser reencarnado. E aí? Isso não vai nos ajudar em nenhuma forma, né, pessoal? Pelo contrário. Se a gente estacionar ainda encarnado, quando a gente desencarnar, nós vamos ter maior consciência de tudo que nós deixamos de lado, de todas as oportunidades que nós perdemos, o que nós deixamos de fazer, e isso vai gerar um grande conflito para a nossa consciência e vai nos levar então a programar uma nova reencarnação, talvez em situações mais adversas, para que a gente possa resgatar esse estacionar que ficou aí da vida anterior, para a gente pensar, né? Então vamos lá, 175, para a gente poder avançar. Capítulo 22, Vantagens, página 161 aí do livro Filosofia Espírita. Miramês vai dizer o seguinte: não há vantagens para o espírito em permanecer na Terra se ela não lhe oferecer meios compatíveis com a sua evolução espiritual. Então a Terra oferece meios para nós, pessoal? Oferece, né? Às vezes, o interesse da alma em ficar vivendo na Terra está sobre a inspiração de sentimentos inferiores. Olha só o outro lado também, né? Mantendo o amor próprio, o egoísmo e a vaidade. Nada de interesse universal que o leve à evolução. A maior vantagem para o espírito é a de crescer, moral e intelectualmente. Seja onde for, a casa é uma só, a casa de Deus. Afirmam algumas pessoas que sua atual reencarnação é a última na Terra, que não desejam mais a ela voltar, né, como eu comentei mais cedo. Essa afirmativa traduz o desejo de mostrar aos companheiros uma suposta elevação espiritual. Muitos apontam mundos inferiores para ir, querendo sempre ascender a planetas superiores, esquecendo-se de que ninguém engana a verdade. Alguns falam, eu não quero reencarnar aqui não, eu quero ir para um planeta mais avançado. Mas e aí, né? Isso pressupõe uma elevação, um crescimento, uma mudança moral. E nós já completamos essa mudança moral, será? Outras pessoas que aceitam a reencarnação dizem que foram essas ou aquelas personalidades que se destacaram no mundo pelos seus grandes feitos. Quase nunca ouvimos alguém dizer que foi um pária, um mendigo, um escravo, um ladrão, um assassino, um maníaco sexual. Aceitam, nesse caso, a reencarnação para mostrarem a vaidade e o orgulho. Torcem a verdade aceitando a inverdade. Então olha só esses dois pontos que ele coloca, né, pra gente pensar. Alguns imbuídos pelo orgulho, pela vaidade. Eu não quero mais reencarnar aqui porque eu já posso ir. A gente não sabe, né? E outros já aceitam, mas assim, dizendo, né, que foram isso e aquilo, mas nunca foi algo, né? Como ele usou o exemplo aqui, um pária, um mendigo, um escravo, um ladrão, um assassino. A gente sempre foi algo assim, castelo, realeza, né? Rei de alguma coisa, alguém importante. Então isso é mais para
para mexer com a nossa vaidade do que para realmente ser algo que vai fazer a diferença para nós. E eu acho até por isso que um dos motivos pelos quais nós não lembramos, né? Deus coloca esse véu do esquecimento porque senão a gente ficaria só no passado, a gente estaria só voltando, eu fui isso, eu fui aquilo. Mas hoje nós somos nós, aqui reencarnados no Brasil, nesse momento difícil, nesse momento de pandemia, nesse momento tão delicado. E o que nós vamos fazer a partir daqui? O que vai ser a nossa mudança a partir daqui? Consideramos uma felicidade os espíritos herdarem a Terra e nela permanecerem como oportunidade sagrada de consolidar o bem dentro da alma. A melhor vantagem para a alma é a autoeducação em todos os sentidos. É o aprimoramento constante. É compreender o sentido do Evangelho como força educadora de todas as criaturas. Olha só, pessoal, o Evangelho como força educadora de todas as criaturas. Então, isso é a melhor vantagem para a nossa alma. A autoeducação, nós nos educarmos, nós mudarmos moralmente. O aprimoramento constante que nós precisamos sempre. Edu, mas eu já estou ok. Não. Nós precisamos constantemente melhorar. É compreender o sentido do Evangelho como essa força educadora. É a gente acordar para a voz do Evangelho, né? Miramis falou ali antes sobre aqueles que dormem perante a voz do Evangelho. Então vamos acordar, né? Vamos ouvir essa voz do Cristo que nos conclama à evolução e ao progresso. Não deve interessar ao espírito encarnado saber o que foi antes ou o que será depois. Antes, o seu maior interesse deve ser mudar para melhor. Se acredita ter sido uma grande personalidade, de honestidade inatacável, e nessa existência trama a desonestidade, coloca em descrédito a lei, né, como muitos fazem, fazendo alguns acreditarem que existe a regressão, né? Aí ele cita aqui esse exemplo da regressão. Cada espírito deve ser o que é e procurar melhorar todos os dias, mas enquanto criticar os outros, enquanto ver o mal somente nos seus irmãos em caminho, não passa de um simples ser que pensa, mas não entende ainda os dons que recebeu de Deus para a própria felicidade. Então, nós somos o que nós somos e devemos sempre melhorar, né? Todos os dias. Mas enquanto a gente ainda criticar os outros, né? Enquanto a gente só vê o mal no outro, né? O mal nunca está em mim, né? Eu não julgo ninguém, eu não faço mal. Está sempre no outro. O outro é o mal, o outro faz isso, o outro faz aquilo, né? Nós ainda temos esse hábito, né? Enquanto isso acontecer, então, nós não vamos passar de um simples ser que pensa. Olha a chamada de atenção aqui para nós, né? Nós não vamos passar de um simples ser que pensa, mas não entende ainda os dons que recebeu de Deus para a própria felicidade, né? Não vai perceber a grande oportunidade que é estar aqui e buscar a melhoria e o progresso. Aí no final, pessoal, ele vai concluir dizendo o seguinte, lá no último parágrafo, para quem estiver seguindo aí. Esqueçamos as grandes vidas, a não ser para copiá-las pela força do exemplo, não querendo ser o que ainda não podemos atingir. A humanidade é a condição poderosa na vida de quem deseja subir com honestidade espiritual. Essa frase aqui me chamou atenção, essa última frase, né? A humanidade é a condição poderosa na vida de quem deseja subir com honestidade espiritual. Então, a humanidade como essa condição poderosa. Por que nós estamos aqui em coletivo, dentro de uma família, dentro de, né, núcleos sociais? Por que nós estamos? É a condição poderosa para que a gente possa avançar com honestidade espiritual. É o grande teste, essa convivência, né, essa humanidade que nós estamos inseridos, é uma grande prova, um grande teste para que a gente possa avançar, para que a gente possa realmente ter em nós essa honestidade espiritual para que a gente possa avançar.
Então, não é aquilo, eu fui aquilo, então, né, ou então eu não quero reencarnar aqui mais porque eu já melhorei. Então, a gente precisa baixar a bola um pouquinho, né? E ter essa percepção maior do trabalho que nós ainda temos que fazer para que a gente possa, então, avançar com essa honestidade espiritual que ele está dizendo aqui. Então, para a gente ter maior cuidado, né? Para a gente não buscar, querer, né, atalhos. Não existe atalhos, né, pessoal? Então se você for por aqui, você vai avançar mais rápido. Não tem jeito. Não há atalhos. Há apenas a voz do Evangelho para nos orientar, para nos direcionar, e aí nós vamos paulatinamente, progressivamente avançando em cada etapa nossa reencarnatória, né? Pessoal, vamos avançar então para 176. Ela tem uma letra A e uma letra B. E nós temos ainda alguns minutinhos. A Adriana colocou para nós aqui: somos espíritos criados para a perfeição. E a Terra é a escola divina para exercitar nossas qualidades e aprender o grande exercício do amor universal. Então, a Terra como uma escola, como um grande hospital também, né? Hospital para as nossas almas, para que a gente possa exercitar qualidades e aprender o exemplo maior do Cristo, que é o amor, né? O amor que ele veio e nos mostrou ser possível. Vamos avançar para 176 então? Vamos lá. Kardec então pergunta aos espíritos: após ter encarnado em outros mundos, os espíritos podem reencarnar neste mundo sem nunca ter aparecido por aqui? A resposta é a seguinte: sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se realiza em um pode ser realizado em outro. E aí ele segue a pergunta, 176, letra A. Sendo assim, há homens que estão na Terra pela primeira vez? A resposta diz: há muitos e em diversos graus. 176, letra B. Kardec pergunta: pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está em sua primeira aparição na Terra? A resposta diz o seguinte: isso não teria nenhuma utilidade. Né? Qual que teria a utilidade a gente falar: fulano está reencarnando aqui a primeira vez? Ou então fulano está reencarnando aqui pela 20ª vez? Não há utilidade, né, pessoal, nessa... A gente perderia tempo, a gente perderia aí um tempo precioso da gente ficar: fulano é a primeira vez, é a segunda vez, é a 10ª vez. Então é algo que realmente não é útil para nós. Vamos entrar então no comentário de Miramês sobre a questão 176. Ele vai chamar de escolas diferentes, né? Para quem estiver seguindo no livro, página 163. Olha só o que ele vai dizer. Os mundos são escolas diferentes, ensinando a mesma lição de amor e movimentando as criaturas para o mesmo conhecimento da verdade. Então, olha só, todos se movimentam, né? Movimentam as criaturas para o mesmo conhecimento da verdade. Espíritos que viveram na Terra podem continuar a reencarnar em outros mundos, desde quando precisem das lições ali ministradas. Da mesma forma, espíritos que viveram em outros mundos poderão viver na Terra, aprendendo algo que ainda não podem assimilar em outras pátrias do universo, ou como emissários de Deus, destinados a ensinarem o que aprenderam em outras escolas universais. A criação de Deus a ele pertence e a ordem é fraternidade entre os filhos do seu coração. Então, olha a lei de fraternidade aqui de novo. Miramês reafirma para nós a importância dessa lei que vai interligar aí os filhos de Deus em todos os mundos, né? E aí ele segue: existem espíritos que começaram seu crescimento neste planeta, outros estão chegando nele agora, enquanto outros mais já saíram dele para diversas experiências.
As vivências dos filhos de Deus são incontáveis em todos os mundos habitados. Olha só, incontáveis, viu? São trocas de noções sobre a vida e essa troca incessante é inspirada pelo amor, capaz de despertar o sentimento de irmandade em todas as criaturas. Devemos reconhecer que somente a convivência entre os espíritos os capacitam para a verdadeira amizade, tornando mais fácil o amor a Deus e ao próximo. Então, olha só que planeta é esse nosso, né? O planeta Terra, né? Espíritos que começaram seu crescimento neste planeta, outros chegaram nele agora, né? Enquanto outros já saíram dele para outras experiências. Então, olha esse trânsito, né, pessoal? É interessante a gente pensar nesse trânsito aí que acontece. Tudo, claro, com a permissão de Deus e subsidiado pela lei de fraternidade. Miramês vai dizer um pouquinho mais à frente o seguinte: para nós, os minutos e segundos são aulas diferentes que nos convidam ao aprendizado e ao aprimoramento espiritual. Perder tempo não pode ser condição do homem em Cristo. Se o espírito está na terra, deve aproveitar as coisas da terra, no que ela nos mostra de educativo. Ela é um grande educandário, onde o mestre dos mestres se encontra vigilante, atendendo a todos, mesmo que uns não reconheçam a luz do seu magnânimo coração. Então olha só essa outra definição que ele traz aqui sobre a Terra, né? A Terra como um grande educandário. Jesus se encontra vigilante, né? Ele atende a todos nós, mesmo que alguns ainda não reconheçam a luz do seu magnânimo coração. E aí, pessoal, para finalizar, ele vai dizer o seguinte aqui, para concluir, no finalzinho do último parágrafo. A casa do Pai é muito grande e ela deseja que seus filhos possam conhecê-la e desfrutar todas as regalias, porque a felicidade é para todos, desde quando a compreendam e saibam desfrutá-las, obedecendo às leis que a regulam na vigência da justiça e do amor. Então olha só, a casa do Pai, né? O universo, toda a criação. A casa do Pai é muito grande e Ele deseja que seus filhos possam conhecê-la e desfrutar das regalias, porque a felicidade é para todos, pessoal. Então, algum filho de Deus é privado da felicidade? É privado da oportunidade de buscar a sua mudança moral? Não. Então, pela justiça divina, todos nós temos essa oportunidade. Uns vão demorar mais um pouquinho, outros vão mais rápido, outros vão mais ou menos, mas todos nós temos a oportunidade, independentemente do mundo onde nós estejamos habitando, né? Seja aqui na Terra, seja em outro planeta, seja no mundo inferior, seja no mundo superior. Todos nós estamos aí sob os cuidados de Deus e tendo as suas devidas experiências de acordo com as necessidades de cada um. Então a Terra, né, esse grande educandário, como ele fala aqui, essa grande escola, esse grande hospital, todas as definições que a gente busca, né, são definições aí interessantes para a gente pensar, para a gente entender a importância desse planeta e mais ainda, né, entender também que Jesus é o governador desse planeta. Jesus está vigilante, está cuidando de todos nós, está de olho nos acontecimentos, está movimentando aí equipes e equipes espirituais infinitas de auxílio permanente a todos nós. Então, como é bom a gente saber disso, né? Que em meio a tantas turbulências, a tantas situações delicadas que nós atravessamos, nós sabemos que nós temos o olhar compassivo de Jesus sobre nós, né? Nos dando força, nos dando inspirações. Nós temos aí as equipes espirituais trabalhando incansavelmente, né? E se desdobrando aí para nos ajudar, para nos auxiliar. Como é bom a gente saber disso, né? E claro, esse intercâmbio, né? Essa possibilidade de nós
recebermos assistência de outros irmãos em fraternidade que está em outros planetas, em outros mundos e que vem para nos ajudar, isso é muito bom, né? Isso nos alimenta a nossa esperança de que dias melhores vão vir, né? Nós estamos sim passando pelas turbulências, por todo esse vendaval, né? Toda essa situação. E não é só no Brasil, né, pessoal? No mundo todo, mudanças intensas, transformadoras, ideias de amor, de fraternidade, buscando, né, espaço para se fazer homogênea aí entre todos nós. E tomara que a gente sabe, a gente sente que isso são sementes que virão para o futuro, né? Então que o nosso futuro seja um futuro de luz, de paz, onde a gente possa compreender melhor o amor e entender ainda mais, escutar e entender ainda mais essa voz do Evangelho que é Jesus, né? Que a gente possa estar prontos também para isso, né? E absorver da melhor maneira possível. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários, para a gente poder, então, preparar para a gente fazer a prece. Ivanete colocou para nós aqui, a obra maior do Evangelho é o aperfeiçoamento das criaturas, quando as criaturas lhe assimilam os princípios de reforma e elevação. Né? Então, o Evangelho, né, como a gente viu hoje, a gente falou hoje, é a própria voz do Cristo a nos ensinar, né, a nos direcionar o caminho. Então, quando a gente consegue absorver, pessoal, aquilo que está ali, né, todo aquele manancial de luz que a gente encontra no Evangelho, a gente vai realmente trabalhar pela nossa reforma e pela nossa elevação, como a Ivanete colocou aí para nós. Reforma e elevação, mudança moral, renovação moral. Ah, Edu, mas é muito difícil. É difícil porque nós ainda estamos em estágio inferior. Mas quando a gente busca, quando a gente avança ali, pouco a pouco, isso vai se tornando menos difícil e mais parte da nossa vida, né? E aí nós vamos vivenciar o Evangelho de uma forma natural. Não vai ser uma forma falsa, né? Vai ser uma forma natural, verdadeira. Aí sim nós estaremos mais próximos de Jesus e mais próximos da espiritualidade amiga que nos acompanha, né? Com certeza. Pessoal, então, mais algum comentário, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Fiquem à vontade. Na semana que vem a gente vai retornar então a partir da questão 177. Quem quiser ler antes, fiquem à vontade. Eu acredito que até a 181, se eu não me engano, mas está lá na agenda que eu postei para vocês no começo do mês, as questões certinho, os dias, né? Para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Combinado? Vamos nos preparar para a nossa prece então, pessoal? Vamos aproveitar esse momento da oração, da prece, para a gente mentalizar a nossa casa, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles seres que nós queremos ajudar, que nós queremos auxiliar. O nosso pensamento vai guiar a espiritualidade, vai levar a espiritualidade nos lugares, ligar as pessoas onde nós queremos que recebam ajuda. Às vezes aquela situação difícil, aquele problema que nós estejamos passando, né? É o momento da gente se colocar ali, se abrir para receber essa ajuda, para receber esse amparo e essa força para que a gente possa encontrar a melhor resolução, o melhor caminho a seguir, né? Então é um momento para a gente juntos, nós fazemos essa corrente de luz, essa corrente magnética que vai aí se expandindo para todo o Brasil aí, onde quer que vocês estejam, né? Tem gente do sul, do norte, do nordeste, locais variados aí. Então é um momento muito importante que a gente possa então se unir e agradecer também, claro, as bênçãos que nós já recebemos e estamos recebendo nesse momento, tá bom? Vamos lá então? Vamos
Vamos fechar os nossos olhos. Vamos normalizando a nossa respiração, limpando os nossos pensamentos, buscando as imagens evangélicas do Cristo, aquela imagem de Jesus caminhando pelas terras áridas da Galileia, o divino pastor que pisou naquelas terras secas, áridas, trazendo a mensagem do amor infinito, a mensagem da caridade, da paz, da esperança e da fé. Vamos visualizar essa imagem de Jesus, nosso pastor inconfundível, a caminhar, guiando os nossos passos, guiando toda a humanidade, esse rebanho tão diverso, que hoje estagia na terra, que nós possamos nos concentrar nessa imagem do pastor que nos guia, que nos direciona, que fala conosco pela voz do Evangelho, pela voz da verdade, pela voz do infinito amor e pela voz também da fraternidade, que liga a nós e a todos os nossos irmãos em todos os mundos habitados. Mestre Senhor Jesus, nesta manhã, neste dia de muita luz, de intensa luz, pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua presença nos nossos corações, nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, nos nossos estudos e neste momento em especial, onde nos interligamos a Ti em união, Te pedindo proteção, força, saúde física e espiritual para todos nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para toda a humanidade que nesse instante, Mestre, luta incansavelmente para encontrar a cura para as doenças, aqueles que estão nos hospitais, acometidos pela Covid, que possam receber diretamente de Ti, Mestre, dos Seus emissários da luz, força para continuarem suas lutas, para receberem a cura no corpo e no espírito, e que todos, inclusive seus familiares, possam também, Mestre, receber em seus corações o refrigério do conforto e da esperança de saber que a morte não existe, que o desligamento dos laços afetivos também não existe e que, estando nós ligados pelos laços do amor, estaremos ligados pela eternidade. Te pedimos também, Mestre, em especial, por todos aqueles que estão passando por severas necessidades, por aqueles que estão passando pela experiência da miséria, da fome, da violência, dos locais de guerra, dos locais onde a corrupção impera e dificulta a vida e a permanência de seres encarnados neste planeta. Mestre, te pedimos a misericórdia, te pedimos que o seu amor infinito chegue a todos esses locais, a essas pessoas, a esses irmãos, e que necessitam tanto de esperança, de fé, de um rumo, de uma direção para seguirem adiante. Te pedimos também, Mestre, em especial, por todos aqueles próximos a nós que estão passando por tribulações, por experiências difíceis, pelas provas, pelas expiações, e que muitas vezes nós não podemos ajudar, nós não podemos auxiliar, mas nós podemos, através do amor que temos por Ti, acompanhar esses seres amados em suas experiências, dando suporte, dando amparo, dando amor e expressando também, claro, a caridade que nos ensinastes. Te pedimos hoje, Mestre, por todos aqueles que sofrem as dores da alma, as dores do corpo, aqueles que estão passando pelas enfermidades,
kármicas, pelas enfermidades eventuais, que o seu amor, que a sua energia de cura, Mestre, chegue a todos esses irmãos. Te pedimos também hoje, em especial pelas nossas crianças, que elas recebam o amor de seus pais, de seus familiares, que elas sejam acolhidas, que elas recebam atenção, sejam educadas de forma a expandir o amor que tu nos ensinastes. Que sejam plantadas em seus corações, Mestre, a semente da paz, da tolerância, da não violência e do amor infinito. Olhe por todos eles, Mestre. Alcance, que o seu olhar alcance os que não estão sob nossa vista. Pedimos também, em especial, nesta prece, a Mãe Santíssima, essa Mãe amorosa, essa Mãe compassiva, essa Mãe que vela por todos os seus filhos da humanidade. Obrigado, Mãe, pelo cuidado, pelas bênçãos, por tudo que nos cerca. Continue amparando a todos nós, os nossos irmãos desencarnados também. E que possamos sempre, Mãe, buscar em Ti a força para seguir adiante, a força para dizer o sim tão importante que vai transformar as nossas vidas e vai realmente promover em nós as mudanças morais das quais nós precisamos e viemos buscar na Terra. Esteja conosco, Mãe Santíssima, Mestre Jesus, Deus infinito de paz e bondade. Estenda sobre todos nós bênçãos infinitas de amor, de tranquilidade, de equilíbrio, e que todos nós possamos receber em nossos corações a certeza do Teu amparo e da Tua proteção infinita. Esteja conosco, Mestre Sublime, Mãe Santíssima, Deus nosso Pai, hoje e agora e para todos sempre, que assim seja. Que assim seja, meus irmãos, muita luz, muita paz, muita proteção para todos nós. Vamos seguir confiantes no amor e na proteção de Jesus. Toda e qualquer experiência vem para nos ajudar, para nos orientar e que possamos buscar naquelas mais difíceis a presença de Jesus e o amparo de Mãe Santíssima, para que a gente possa avançar e superar todas. Muito obrigado, João, meu querido, Ivanete, Micheline, obrigado, Sônia também, todos vocês que estão acompanhando, muita luz, muito amparo para todos nós. Semana que vem estaremos de volta, Adriana também, Ivanete, todos vocês, Paulinha, Balute, todos vocês que estão acompanhando aí, muito obrigado, Cicleide também, Átila, muita luz, muita paz, que Jesus nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Fiquem com Deus. Caroline, tchau, tchau. Feliceide, muito obrigado. Mônica também. Lindinalva, desculpe. Maria do Carmo, obrigado, pessoal. Muita luz, muito amparo. Que Jesus nos proteja hoje e sempre. Tchau, tchau.